Boa tarde, minha irmã, boa tarde, meu irmão. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 7 de abril de 2020, terça-feira. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai, pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje, neste dia 7 de abril de 2020, o Senhor nos abençoa com o dom mais precioso que existe, que é o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus. Louvado seja o seu nome, ó Deus, para sempre. É com muita alegria que nós vamos partilhar hoje o Evangelho. Vamos viver hoje aquilo que o Senhor, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 13. Se você quiser já marcar na sua Bíblia aí para acompanhar a partir de já, hoje está um pouquinho diferente, por causa de um contexto litúrgico. Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33. Depois, versículos do 36 ao 38. Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33. E para finalizar, do 36 ao 38. João 13, 21 ao 33, depois continuando do 36 ao 38. Mas se você gosta de acompanhar com sua liturgia diária, ela está online, você pode baixar lá com o aplicativo Liturgia Diária. Você pode abrir lá na data de hoje. Hoje é dia 7 de abril de 2020, terça-feira, terceiro dia aí da Semana Santa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará
antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, terça-feira, terceiro dia dessa Semana Santa, Jesus, já num tom emocionado e comovido, vai se despedindo dos seus discípulos. Aquela ali seria a sua última ceia com os seus discípulos. E ali Jesus revela aos discípulos muitas coisas. Que o Pai seria glorificado no Filho e que o Pai glorificaria o Filho. E dessa forma o Pai seria glorificado. Ou seja, os planos de Deus aconteceriam. Enfim, aquele projeto onde começa-se lá no anúncio do anjo a Maria, aquele projeto de Deus por fim estava se concretizando. Jesus foi enviado, o verbo divino se fez carne pelo ventre de Maria, Jesus cresceu, Jesus ensinou e encerrava ali a sua missão aqui na terra como homem. Então Jesus voltaria para o Pai. Jesus, num discurso emocionado, se despede dos seus discípulos, daqueles que o seguiram. E aí, Jesus faz as suas últimas revelações de que ele seria entregue e quem o entregaria estava ali. Os discípulos preocupados perguntam: quem é, Senhor? João, aquele discípulo mais carinhoso, inclina a cabeça ao peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus deixa um sinal: aquele que eu molhar o pedaço de pão e no molho entregar, esse me entregará. E Jesus molha o pedaço de pão e entrega para Judas Iscariotes, que imediatamente é tomado pela ação do inimigo e vai correndo entregar Jesus aos fariseus, aos sumos sacerdotes. E Jesus mostra que Jesus não foi morto por fraqueza, não foi morto porque não tinha como enfrentar a situação ou por medo. Jesus foi entregue. Tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Deus tinha, Deus tem e sempre terá o domínio de todas as situações. E aí Jesus simplesmente se entregou. E num discurso final, onde a gente vê um diálogo de Pedro com Jesus, nos toca a seguinte forma: Jesus vai se revelando e vai falando sobre o projeto de Deus que está ali se cumprindo e diz: para onde eu vou, vós não podereis ir agora. Pedro, também tomado pela emoção do momento, pelo calor do momento, diz: eu vou sim, Senhor, pois eu lhe daria a minha vida. Aí Jesus o interroga: darias tua vida por mim? O galo não cantará 3 vezes antes que tu tenhas me negado. E aí encerra o seu discurso. Naquele momento, Jesus diz aos seus discípulos, Jesus se despede, mas Jesus deixa bem claro que eles ainda não estavam prontos. Eles ainda haveriam de passar por muitas coisas. A gente percebe no discurso do Evangelho que os discípulos tinham uma grande dificuldade de entender o que Jesus estava falando. Embora para nós isso esteja bem claro. Por quê? Nós vivemos o que já aconteceu. Nós estamos vendo a história ser narrada. Então para nós é um pouco mais fácil compreender o que estava acontecendo. Os discípulos estavam vivendo ali, ao vivo. Os seus pensamentos, as suas preocupações estavam voltadas para outras coisas e muitas vezes não prestavam atenção nos detalhes. E é justamente os detalhes que hoje o Evangelho quer que a gente preste atenção: a entrega de Jesus, a glorificação de Deus Pai através de Jesus, o seu Filho, o plano de Deus se cumprindo. Todo o caminho que Deus fez, toda a história, desde o Antigo Testamento, tudo que foi feito para que esse dia se cumprisse a vontade de Deus. É maravilhoso ver como Deus projetou desde o início da humanidade todo o caminhar cristão. Isso nos dá sentido de viver. Se nós prestarmos atenção nos detalhes principalmente, nos dá sentido. E nós vemos nos detalhes do Evangelho que Deus trabalha na nossa vida incessantemente. Todos os dias.
Todos os dias o Senhor nos prepara o caminho. Todos os dias o Senhor nos ensina a caminhar no caminho da salvação. Assim como os discípulos. Assim como também nós, hoje, nessa Semana Santa, nesse terceiro dia dessa Semana Santa que nós católicos celebramos, hoje nós estamos trilhando um caminho de conversão. É por isso que é preciso abrir o coração, se preparar para a paixão de Cristo, mas também se preparar para a sua ressurreição. Meu irmão e minha irmã, é uma semana onde a gente fica fazendo as nossas orações. É uma semana propícia, nós pedimos a Deus a graça da conversão. Se você pode fazer uma penitência, um jejum, intensificar as suas orações, não só por aquilo que nós estamos vivendo, por conta da pandemia, mas também por conta da nossa conversão. Que esse tempo traga para nós conversão, transformação, que é isso o foco principal de Deus. Era isso que Jesus queria fazer com seus discípulos, convertê-los através de sinais, através de ações, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Deus quer nos converter, que nós estejamos atentos aos sinais de Deus ao longo dessa semana, que nós estejamos atentos aos sinais de Deus ao longo desse tempo, onde enfrentamos uma dificuldade muito grande, onde a humanidade passa por um processo duríssimo. Que nós aprendemos com esses sinais a enxergar Jesus Cristo em todas as situações. É isso que Deus quer de nós. Não fiquemos com medo, mas fiquemos atentos aos sinais que Deus quer nos revelar. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, se tiver possível nesse momento, fazer essa breve oração. Senhor, estamos prestes, Jesus, a viver a sua paixão, a sua entrega, a sua morte, mas também a sua ressurreição, porque tu estás vivo no meio de nós. Te pedimos a graça da transformação, a graça da conversão. De nada vale o nosso caminhar se ele não for para a conversão, Senhor. Dá-nos a graça ao longo dessa semana, a partir de já, viver o processo da conversão, que o nosso coração esteja aberto a viver esse tempo, a viver esse processo de conversão, que os nossos ouvidos estejam atentos às suas palavras, que os nossos olhos vejam os sinais que estão eminentes, que estão aí, e que através disso nós recebamos de suas mãos a graça da conversão diária. A graça da conversão diária. Hoje nós te pedimos, derrama a sua graça sobre nós, a graça que vai fazer com que nós sejamos convertidos à tua paixão, à tua morte e à tua ressurreição. Pedimos a ti, Senhor, pela vida, pela força que existe neste evangelho, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vossa mãe, que acompanhou todos os seus passos. Nós pedimos a ti, Senhor, derrama sobre nós, pela luz desse evangelho, a graça da conversão. É o que te pedimos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo hoje e para todo sempre acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos partilhar o Evangelho. Vamos viver as experiências que o Evangelho de Deus nos proporciona todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa e abençoada tarde de terça-feira e que Deus nos guarde. Amém.